não Para político. debater, né? Pronto, vamos lá. Vamos iniciar, então. Ô, professora, obrigado aí por ter aceito o convite, né, que o Guilherme fez. Tal, ou seja, acho que ele já falou bastante da gente para você, né? Então, obrigado por estar aqui com a gente. E pode começar, se quiser se apresentar de novo, tal. Vou apresentar a professora aqui, porque eu consegui o currículo magicamente, né? Então, professora Liliane, ela é professora assistente na Universidade Federal do Oeste da Bahia, né? Como ela disse, bem lá longe. Ela é mestre em Direito pela Universidade da Faculdade de Guanambi, lá na Faculdade do Gui. E ela é doutoranda em Direito, Estado e Constituição pela UNB, que é a Universidade de Brasília. Então, dadas as considerações, a gente passa a palavra para sugar o máximo de conteúdo que a gente conseguir, professora. A palavra é sua. Olá, pessoal. Nós já nos apresentamos aqui de maneira mais informal. Eu agradeço a acolhida de vocês, agradeço a apresentação da Gabriela, que me propôs esse papel ridículo. O Guilherme vai ouvir por conta disso. Eu sou tudo isso, mas eu estou aqui no GP pela amizade com o professor Guilherme. É um grande amigo, é um grande parceiro, é um grande interlocutor. Eu e Gui gostamos disso, de debater as nossas ideias, dividimos juntos não só ideias puramente acadêmicas, mas também alguns delírios. E eu conheço o GP desde 2017. Sim, vocês são famosos, e a fama de vocês é de ser um grupo em Direito e Literatura diferenciado. A fama de vocês é de serem todos e todas assim bem cabeções e de gostarem de associações que vão além do óbvio. Então ele não está aqui, mas como isso será gravado, eu deixo uma saudação toda especial para o Gui, né, que iniciou esse projeto com vocês e que a distância de Guanambi ele nunca parou de incentivar. Não é à toa que reuniu, não foi só eu. Eu sei que outros queridos e queridas já estiveram por aqui, a professora Ângela Espíndola, uma professora muito competente, uma pesquisadora brilhante. O William esteve por aqui também, que é o nosso garantista, é quem vem levando a sério essa parte dos estudos. E chegou a minha vez. Não poderia deixar também de agradecê-los por compreender, né, as quintas-feiras se tornaram impossíveis para mim. É um dia que eu ministro 2 disciplinas, então é aquele dia que acaba sendo um pouquinho mais assodado. Pessoal, sem mais, e antes disso, quase escorreguei em algo importante. Uma saudação muito especial para minha aluna e orientanda, Ana Paula Barbosa. Ana está desenvolvendo uma pesquisa brilhante em interlocução com Luiz Alberto Vará, na UFOB. Estamos todos ansiosos pelo resultado e pela publicação dos trabalhos de Ana. Dito isso, vou passar aqui a compartilhar com vocês ideias que eu desenvolvi especialmente para esse nosso encontro. Eu disse a Gui, é o GP, então vamos pensar em algo inédito, algo que eu ainda não tenha publicado, não tenha falado sobre, e vou dividir com vocês meus rabiscos, meus alfarrábios, meus delírios, como eu antecipei. Hoje eu falo com vocês de literatura distópica e o direito achado na rede. Percebi que no anúncio do Instagram estava assim, literatura distópica, 2 pontos, o direito achado na rede. E, na verdade, eu faço essa correção não por apego a uma escrita exígua, é nada disso, mas porque a ideia aqui é uma ideia, inclusive, de contraposição. É uma antirreflexão a partir da literatura. Essas reflexões que eu faço sobre um direito que se acha na rede, ou sobre o que as redes sociais podem propiciar nesse sentido, elas partem de 2 situações problemas no mundo jurídico. A primeira delas, algo que simplesmente ocorreu diante dos nossos olhos e quase nos arrastou em 2018, é a eleição do Jair Bolsonaro, através da divulgação massiva de fake news em grupos de WhatsApp, quando, estrategicamente, ele se esquivou de debates que o levariam a possíveis exposições e o aproximaria, aí sim, mais do que entendemos classificamente pela noção de debate na esfera pública. Nós vimos isso acontecer. O quanto as redes sociais propiciaram isso, talvez não consigamos medir, mas que foi essencial, foi essencial. E o fenômeno eleitoral, ele não é um fenômeno apenas político, como jurídico. Isso é inegável. Vivemos consequências jurídicas todos os dias por conta disso.
E uma segunda situação, pessoal, que traz uma visão um pouco mais oposta, um pouco mais esperançosa, é a situação específica da organização e do acontecimento das greves dos entregadores de aplicativo, ocorridas e organizadas em 1º e 25 de julho do ano passado. E essa segunda situação é o que me faz refletir a metáfora o dinheiro achado, o direito, olha lá, o direito achado na rede. Por quê? O direito achado na rua é uma corrente de pensamento, é um projeto acadêmico, ideológico e de militância, encabeçados pelos professores Roberto Lira Filho, Roberto Aguiar, Luiz Alberto Vará e José Geraldo de Souza Júnior, meu queridíssimo orientador de doutorado. E o direito achado na rua, sendo aqui mais direta com vocês, é uma metáfora que explora as potencialidades do direito antes alternativo, hoje um direito não institucional, hoje um direito das vozes das ruas, um direito marginal, um direito dos quilombolas, um direito dos povos originários, dos povos indígenas, aquele direito que não está institucionalizado nos códigos. A rua é a metáfora potente que simboliza tudo aquilo que não é positivado. E aí, quando a gente parte para uma ideia de um direito achado na rede, a rede assume essa roupagem. É uma metáfora pujante do espaço público e a internet é a nossa ágora virtualizada. E aí, quando a gente analisa o perfil dos trabalhadores de aplicativos que buscam um suposto empreendedorismo, uma solução de geração de renda, diante da falta de melhores oportunidades, ele não se difere em termos de características gerais daqueles que são levados ao trabalho infantil, à infantilização profunda de suas qualidades, e depois explorados em situações que se aproximam da própria escravidão. Os entregadores de aplicativo não são pessoas quaisquer. Não é possível identificá-los de forma subjetiva, mas estamos falando de pretos e pobres, carregando comida para outros enquanto passam fome, sem direitos a qualquer piso mínimo de proteção social, por vezes alugando as próprias bicicletas ou motocicletas que utilizam em seus serviços, que são pagas com valores irrisórios que recebem por seus serviços independentes. Descansam sentados nas calçadas, embaixo de árvores, sem direito a banheiro, água ou alimentação. São independentes na miséria, enquanto as plataformas têm ganhos milionários, cobrando praticamente 1/4 do valor de venda de cada produto que é entregue. E a partir de um contexto de trabalho precário, organizam-se para reivindicar seus direitos e contam com o auxílio da mesma tecnologia que potencializa a precarização do seu trabalho. Como começou o break dos aplicativos, conhecido assim o movimento grevista, que não é propriamente grevista porque a greve é um direito constitucional, e é um direito que ampara aqueles que têm condição formal de trabalho. Como essas paralisações nacionais e que tiveram aderências de outros países na América Latina, organizadas em 1º e 25 de julho do ano passado. Como começou? Não há uma resposta pronta, pois muitos dos entregadores não sabem, nem eles. Mas o que circula nos meios de comunicação e redes sociais é que são mobilizações que começaram a partir de grupos de WhatsApp e se espalharam nas redes sociais. O vídeo gravado por Paulo Lima, conhecido como Galo, onde falava sobre as condições dos trabalhadores e entregadores de aplicativo, quem denunciou esse movimento, viralizou. Ou como aquela imagem que muitos de vocês devem ter visto, de um entregador com mochila nas costas e um bastão, que apareceu caminhando dentro de uma rua completamente alagada em Belo Horizonte. Essa mobilização acontece nas redes, essa reivindicação e essa quebra de silêncio. Mas é a mesma rede, são as mesmas redes sociais que propiciaram, por exemplo, o fenômeno da eleição presidencial. Eu amplio essa reflexão para olhar para ela com um olhar reflexivo, e aí é a matéria que nos cabe, é a paixão que nos une, do direito e literatura. Falando sobre literatura distópica, eu teria uma imensidão de obras a abordar com vocês. Escolhi uma para ser estratégica. Poderia apostar aqui de início que a maioria de vocês não a conhece, mas vamos lá.
escolhi fazer uma análise a partir do conto Verde, um conto de Rubem Alfredo Andresen Leitão, mais conhecido por Rubem A., escritor português. Alguém conhece? Não tem nenhum problema, a abordarei de uma forma que levante a nossa reflexão sem spoilers. Pessoal, o conto Verde, de Rubem A., que é o pseudônimo por meio do qual ele foi notabilizado, encerra o volume Cores. É o único livro de narrativas curtas do autor. É um livrinho de contos. É um livro publicado originalmente em 1960, lá em Lisboa. A obra traz 8 textos, 8 contos, todos eles sob o título de uma cor distinta, dentre as quais surgem algumas de natureza mais realista, já outras, e a maior parte delas, de teor fantástico, o que, de certa forma, faz com que Rubem A. surja para a crítica como alguém que integra essa estética dos movimentos surrealistas em Portugal. No Conto Verde, o último conto dessa obra, Rubem A. vai descrever uma população que vaga por Lisboa, comandada por um sistema de teleguiamento via antenas, o que denuncia uma sociedade que se submete a determinadas formas de manipulação e o abandono de uma deambulação, de um caminhar crítico pela cidade, em troca de uma errância influenciada, conduzida despoticamente por terceiros que ditam quais os caminhos serão percorridos por toda a população. Conto Verde não apresenta de forma explícita nenhuma evidência que o datasse em uma sociedade futura sua escrita, como acontece a uma parte considerável das obras sob essa classificação de distopia. O principal traço semântico em Verde não a indicar claramente, mas a tão somente sugerir o aspecto futurista de sua narrativa, residiria em termos mais metafóricos, na própria simbologia que a cor-título do conto classicamente abriga e que é vastamente referido em Verde: a esperança, disposição do espírito que sempre projeta suas referências para um futuro, tempo afinal que se espera, recuperando o sentido etimológico próprio do vocábulo. A partir de tal leitura, será possível reconhecer, nesse controle robotizado da população, um assunto por si só futurista, um mote que dialoga com uma série de manifestações visíveis, percebidas hoje, no ano de 2021. Mergulhemos na nossa análise. Para começar, relembremos aqui os protestos que ocorreram em junho de 2013 no Brasil, popularmente conhecidos como manifestações dos 20 centavos, por exemplo, pois trouxeram um aspecto muito intrigante. Em meio às placas daquelas manifestações, que alternavam ora pleitos políticos, ora queixas sociais das mais variadas, fotografaram no Rio de Janeiro manifestantes segurando placas com os dizeres Facebook, Twitter, simples assim, apenas com esses dizeres fazendo referência às redes sociais. Não há como saber se tratou de reivindicação ou crítica, mas são esses personagens, as próprias redes sociais, uma novidade no nosso universo. Vejam vocês que quando reeditou o seu Mudança Estrutural da Esfera Pública, em 1990, Habermas concluiu seu texto com uma espécie de prospecção assombrosa. Diante do aumento dos veículos de comunicação em massa vivenciado naquele período, ele identificou que o projeto democrático da esfera pública poderia representar resultados muito ambivalentes. O acesso a esses meios e a linearidade comunicativa supostamente produzida por eles e recebidos com entusiasmo por boa parcela da população são refletidos com certa desconfiança pelo filósofo. O problema para ele se centra em quem detinha o controle e a manipulação sobre os meios de comunicação. O poder midiático encontrava nas investidas econômicas e políticas domínio ativo sobre as informações que chegavam à sociedade civil. Desse modo, não se sabia, ou não havia como saber ao certo, de que maneira a sociedade filtrava e canalizava o espectro de valores, temas e razões que eram
unilateralmente impostos. A força que a produção massiva dos discursos estatais alcança não está apenas em situações que se prolongam no tempo até se tornarem dificilmente acessíveis. Sebald, um excelente autor, um dos maiores, noticia que no período da Segunda Guerra a intensa propaganda dos esforços de destruição por parte da Inglaterra, sobretudo por meio do rádio, verteram o apoio da população inglesa às investidas de seu país. Vai explicar o autor, em um período que não havia qualquer chance de contato com o inimigo europeu. Esse apoio foi fundamental para a moral inglesa. A amplificação e aceitação da propaganda inglesa em plena Segunda Guerra encontra seu chão na cegueira circunstancialmente produzida na população que, sem qualquer base de comparação e confronto, assimila as narrativas contadas pelo rádio. Essas manipulações discursivas são, e eu não poderia deixar de lembrar, com Luiz Alberto Vará, repetições e sublimações semiológicas a serviço da criação de mundos que nos abstraem da história. O que se depreende é que a identidade dos sujeitos e o entendimento do próprio tempo e espaço são comparativos e construídos necessariamente a partir do confronto e do consenso entre discursos que dialogam na esfera pública. Por maior que seja o esforço dessa descrição dominante do estado de coisas, informar ou ditar o contexto do nosso tempo presente, haverá sempre a necessidade do histórico. Essa necessidade é percebida muitas vezes como uma busca por histórias não oficialmente contadas, ou mesmo na luta pela visibilidade daqueles que os meios midiáticos não mostram ou não promovem, surge em disputa a essas descrições dominantes. A desconfiança de Habermas, lá atrás, em 90, acerca do aumento da comunicação em massa e sua aparência democrática, encontra guarida nessas inflexões que faço agora com vocês. O autor receava com total razão que a criação comunicativa do poder público legítimo se amplificasse mediante o uso manipulador dos meios de comunicação. Dessa forma, o que foi chamado muito tempo pelos meios televisivos de lealdade das massas, o desígnio das informações e a conformidade da população estariam atrelados a esses imperativos sistêmicos, porque conectados. O contraponto indicado por ele mesmo, por Habermas, reside justamente na dialética da dominação-libertação, explorada a fundo pelo meu orientador, o professor José Geraldo, a ideia de uma cultura política para e feita por uma população acostumada com a falsa sensação de liberdade. Esse costume podemos entender aquele capaz de disputar os sentidos e significados impostos pelas narrativas estatais, ou capaz de competir com o poder midiático dos invasores políticos e econômicos. O Estado de Direito só será legítimo e efetivo se, enquanto o sentido de e do próprio direito for objeto de disputa interpretativa e significativa na esfera pública. Não há, pessoal, uma suposta correspondência entre um conteúdo formal dado e imposto e a realidade dos processos políticos sociais, porque tais processos nos são uma verdadeira invasão de sentidos. A competição com os poderes midiáticos, políticos e econômicos pressupõe paridade de armas. Se nós falamos em meios de comunicação, assumimos de início um vencedor. Grandes empresas, não sejamos ingênuos, em parceria com estados, sempre detiveram monopólio de rádios, canais de TV, jornais, revistas, dentre outros meios de comunicação. A esfera pública não pode se perfazer através de um instrumento comunicativo, e o acesso a eles não se confunde com a capacidade ativa de igualmente utilizá-los. Tema latente em nosso conto verde, esse controle das massas, um problema majorado e caricaturado no motivo dos homens teleguiados. Eis porque o conto de Bubenhá é uma distopia. Não obstante, apesar do seu aspecto de ambientação futura, está relegado à sugestão trazida pelo próprio argumento do conto e pela explícita metáfora fornecida pela cor que intitula o texto, o simbolismo verde da esperança, que no conto toma um valor inaudito.
toma um valor que não se ouve de uma alegoria no tom das águas do rio Tejo. Aliás, reparemos que mesmo a referência à esperança, que lemos como sinalização para um futuro, se oferece ali no conto pela via negativa, como uma ficção inalcançável, uma utopia agora impossível, eivada, cheia de pessimismo e ceticismo, evidenciando o aspecto distópico do conto. Como se pode intuir textualmente? Realmente, por que estaria assim o rio Tejo tão verde, tão esperançoso? Contesta o narrador. O sentido de esperança que se tematiza surge, então, como explícita manifestação da esperança perdida do homem moderno, identificada nas utopias negativas, e que no texto de Rubem A. está concentrada nessa alegoria do Tejo, onde a mancha verde mais carregada alimentava-se num futuro cheio de entusiasmo. E é por isso mesmo que os homens são levados, contra suas vontades, quando ainda as há, a se afastarem do leito do rio, conduzidos pelo teleguiamento. As águas do rio Tejo são uma vertigem, marcadas pela sensação de impotência em alcançá-las. Mas prossigo na reflexão e penso que essa lógica em nosso tempo, no entanto, é irrompida, se considerarmos os novos meios de comunicação. As plataformas digitais ou redes sociais, mais precisamente o Facebook e o Twitter, representam hoje uma passagem do meio ao instrumento para o que podemos considerar e o que eu chamo de locus. Isso é visível em contraponto ao que discutimos até aqui. Em primeiro lugar, Joana, porque não há assunto, sociabilidade, identidade, política, direito, religião, etc., que não seja transversalmente cortado pela influência digital, alcançando até as relações offline. Essas influências, ou mesmo a abordagem dos assuntos e dos objetos que serão discutidas, são bem mais dificultosamente escolhidos. As redes sociais são o espaço mais poroso que a humanidade inventou até hoje. Ou seja, ter uma conta no Twitter é maneira aparentemente apropriada para se livrar das manipulações atribuídas normalmente aos discursos políticos e jornalísticos. Quem aqui nessa sala se sentiria à vontade, se sentiria politicamente inteirado sem uma conta em rede social? Fazemos isso até para aumentar a nossa sensação de autonomia. A difusão de informações e a velocidade com a qual não se fala mais no assunto é composição de hipertextos livres. Quer dizer, ao tempo em que as mensagens não precisam guardar nenhuma coerência entre si, ao menos em relação à lógica sequencial e factual, é do mesmo modo difícil, olha aí, Aninha, impregnar o imaginário digital com alguma ideia, ao menos no sentido de fixação ou permanência. Ao sustentarmos que redes e plataformas digitais não são meios, mas um locus, visualizamos nisso condição para a paridade de armas necessárias à comunicação espontânea, refletidas por Habermas. Com efeito, falando de maneira mais efetiva, a inclusão proporcionada pelas redes, que alcança amplamente todas as classes sociais, produz uma sensação de efeito de horizontalidade. Elas são espaços autogeridos pelos usuários, no qual todos se manifestam com o mesmo nível e garantia de serem ouvidos. Tal garantia, é bem verdade, pode ser ilusória, pois seguindo a cartilha do próprio Twitter, aquele que pretende monopolizar e difundir uma ideia pode, sob o requisito de trabalhar em grande velocidade, conseguir que suas intervenções sejam retuitadas muitas vezes por outros usuários, aumentando sobremaneira as visualizações sobre ela e garantindo a ampliação do número dos seguidores em sua própria página. Essa brecha, que conduziria a possíveis manipulações, é indicada por Letícia Cesarino, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, como um componente que ela chama de bolsoesfera. Ao estudar a digitalização da campanha eleitoral do até então candidato Jair Bolsonaro, ela identificou nessa capacidade de agir em alta velocidade um componente essencial para sua vitória nas urnas. Houve uma quantidade altíssima de divulgação de textos, tweets, compartilhamentos, imagens e envios e recepções das ditas fake news.
notícias falsas que visavam normalmente enfraquecer a imagem de candidatos opostos. O que é que importa para a gente perceber? Diferente da massificação produzida pelos meios anteriores à web, ocorridas unilateralmente, mesmo a veiculação de fake news nas redes digitais depende de nossas ações enquanto usuários, representantes, inegavelmente, da sociedade civil. A passividade, o efeito passivo de perceber a esfera pública a partir do que se pode ver e ouvir, como ensinou Hannah Arendt, cede lugar ao comportamento ativo e compartilha, retuita, envia e recebe mensagens. A par da ingenuidade, da falta de desconfiança ou excesso de crença, do despreparo ou da ausência total de vigilância epistêmica de muitos usuários, da maioria talvez, que sequer se questionam sobre a origem ou a fonte de dada notícia, são eles, esses usuários, os comunicadores espontâneos, que as movimentam e as multiplicam. Essa movimentação gera um encadeamento, para além da capacidade reprodutiva de cada usuário. As redes de que são exemplo o Twitter e o Facebook estão entrelaçadas. Dessa forma, com um único clique, a notícia veiculada em um é automaticamente reproduzida em outro. E daí, novamente, se atinge um sem número de leitores e compartilhadores. A paridade aparentemente estabelecida, sintetizada no poder do clique, manifesta-se principalmente na aproximação à promessa de igualdade. Quando Habermas condicionou a legitimidade da esfera pública para algo mais à frente de meras garantias institucionais abstratas do Estado de Direito, ele não poderia imaginar resultado parecido ao que vivenciamos hoje. Mas é certo que o político, candidato à presidência e empregada doméstica de 30 anos, que jamais leu um livro ou frequentou uma escola, são iguais na web. Iguais eu me refiro em aspas ou em itálico, mas são iguais na web, ou vivem a sensação de igualdade. Essa igualdade dificilmente seria experienciada fora desse locus, se não sentida de forma muito abstrata, ao sabor das promessas estatais, fortalecidas com a Constituição de 88 e que jamais se cumpriram. Muito embora a estratégia tenha sido meticulosamente pensada e adequada aos novos tempos, o certo é que a campanha de Bolsonaro contou com a participação ativa e espontânea de milhares de desconhecidos. Não se tratou, ao menos não em número que se possa dizer decisivo, de promessas de cargos, de compra de votos, mas na singela divulgação e repostagem do bombardeio de mensagens e imagens enviadas, sobretudo por meio dos grupos de WhatsApp. A gente sabe que robôs virtuais existem. Esses perfis que são criados apenas para isso, ou assessores contratados para fazer esse serviço, e são responsáveis por proliferar esse conteúdo. Mas não é preciso, e aqui a gente vai ter que assumir, eu sei que vocês se identificam com isso, não é preciso, gente, grande esforço para encontrar entre nossos próprios conhecidos quem divulga ou compartilha essas informações, sob o argumento de autopersuasão ou de correta convicção. Em outras palavras, a campanha bolsonarista tem seu componente espontâneo não apenas na livre escolha do candidato na computação de votos, implicações que costumavam ser consequência daquilo que era visto e escutado durante as campanhas eleitorais, sobretudo televisivas. E o resultado dessa eleição tem direta ligação com a participação efetiva e ativa da sociedade civil. Dói dizer isso, dói, mas candidato e população comunicaram-se nesse mesmo locus público digital, ambiente que propiciou diálogo duvidoso para concordar com a professora Cesarino sob os auspícios da igualdade tão desejada. É um diálogo marcado por concordâncias e discordâncias, ainda que elas sejam pouco expressivas, mas é um diálogo que reproduz a troca de ideias, formando uma interação viva. Eis a diferença das redes sociais. A complementariedade ou o conflito nessa interação é o que propicia sentido na comunicação, consubstanciando um locus de interação semântica. De forma mais efetiva, nas redes e plataformas digitais, esses discursos são construídos a partir da escolha de seus enunciadores, pois é esse um locus em que a população não está tão somente acostumada,
com a liberdade, na expressão de Habermas, como a vivencia com a maior sensação de plenitude. Assim, a cada discurso, lido e despercebido com extrema fluidez, há a substituição do domínio de relevância, pois esses discursos nas redes sociais são marcados. Perdão, pessoal. Esses discursos nas redes sociais estão encharcados por circunstâncias particulares, constantemente sobrepostas umas às outras, seja como for, não só por razões de empatia, os domínios até então escondidos no âmbito privado passam a constituir o estilo de comunicação digital. Daí porque a campanha política, a luta social ou as reivindicações de massa que se pretendem eficazes devem atentar a esses padrões de socialização, pois não se trata mais de persuadir por meio do discurso, mas de cooptar o sujeito livre, falando, Gabi, a sua língua. A utilização da internet como instrumento mobilizador das greves de motoristas de aplicativo indicam possibilidades de fomento à capacidade organizacional da sociedade, através de um direito achado na rede, campo fértil para descortinar emergências subjetivas e coletivas em uma curadoria virtual, no qual a luta por direitos não pode ser encarada como uma quimera contrária aos avanços tecnológicos, mas como uma oficina. O espectro tecnológico pode ser instrumento de processos políticos de liberdades e não determinantes sociais. O fato, gente, é que não há ordem de chegada das mensagens nas redes. O diferente ou a opinião conflitante está sempre à espreita, exigindo do usuário seu enfrentamento, ainda que a escolha seja deixar passar. Qual teria sido o desfecho das disputas e práticas na Segunda Guerra Mundial, se a sociedade civil se comunicasse por Twitter ou Facebook? No locus público digital, escolhas são feitas livremente, mas não é possível escolher tudo a que teremos acesso, pois estamos, ainda que de maneira silenciosa, em nosso canto, em nossa casa, com o nosso celularzinho, fazendo aquele check antes de dormir. Ainda que de maneira silenciosa e imperceptível, estamos disputando sentidos, numa encruzilhada de trocas enunciativas. Em nosso ponto, o verde, havia o controle de massas por intermédio de um sistema de antenas, e remetia às transmissões televisivas e radiofônicas, que já em 1960, ano em que o conto é publicado, dividiam o alcance das massas e figuravam como importantes instrumentos de formação de opinião. E, mesmo ultrapassando a metáfora, é digno de nota, nós temos que registrar, que também a leitura da mídia impressa no conto é controlada pelas mesmas forças oriundas da torre de comando central, haja vista que os passageiros dos bondes liam os jornais teleguiados. Trata-se, pois, de uma torre antibabélica, que violentamente obriga todos a falarem a mesma língua, ou, para sermos precisos, a seguirem os mesmos caminhos. Ora, a citada torre de comando, sobre a qual não se esclarece se quem de fato a controla seria o governo ou qualquer organização representante do poder, é antes, de certa maneira, uma espécie de controle que se institui nas sociedades modernas, do que uma entidade ou grupo operacional real contra o qual os cidadãos poderiam se rebelar. Essa torre é o inimigo invisível e diluído na sociedade, manifestado, por exemplo, na ideia de burocracia. E não é por acaso que a figura do chefe de repartição no conto assume igualmente a de chefe do grupo que deambula, que caminha forçadamente por Lisboa em verde, sob os comandos da torre de controle. Essa torre, aliás, é a disciplina introjetada, que Foucault denominou panoptismo, internalizada pelos membros da sociedade por ela vigiada, e que lhes afasta do verde da esperança que matiza o rio Tejo, em cujo fundo ela está ocultada, protegida, e de onde, por isso, os personagens são, como eu venho destacando com vocês, estrategicamente afastados. Essa esperança reside numa expectativa de fuga da opressão da cidade e do seu governo totalitarista. E é inescapável, analisando a cronotopia do conto, publicado em 60,
que lembremos que sua escritura ocorre no auge do regime salazarista, que, aliás, marcou a arquitetura citadina da cidade, com o levantamento de torres de vigia, que ainda subsistem um pouco por todo o país, nas imediações de estruturas militares ou outros recintos do Estado português. Vestígios menos polidos dessa preocupação evidente, do longo braço do governo no estabelecimento de mecanismos físicos de controle. A instalação de torres, mesmo quando não havia nada para vigiar, era para despertar na população, no salazarismo, essa sensação. A perversão do regime Salazar chegou a esse ponto. Ao que parece, porém, essa evasão desejada pelo herói do nosso conto é inalcançável. A esperança era diminuta, não se podia fugir a ser teleguiado. A cidade é a prisão panóptica, que entendemos ultrapassar os muros da instituição concreta para se institucionalizar por toda a sociedade. Mas eis, pessoal, esse é o nosso ponto. A principal função que podemos pintar para as distopias, a de produzir crítica a respeito do tempo presente, pintando-nos, sob a representatividade literária, essa sociedade de controle, fazendo com que a conheçamos, enfim, e saibamos reconhecê-la para que evitemos esse modelo. As distopias são o máximo do sentimento que podemos nos ver propiciar do que seria a quebra de esperança se aceitamos certas invasões de sentido. A rede é, enfim, a rua, um lugar cujo potencial democrático pode ser mais fortemente explorado. As enunciações não são impostas por um narrador onisciente, capaz de controlar todo o desenrolar do enredo desorganizado que vemos ao passar qualquer tempo rolando a tela do computador ou do nosso smartphone. Os discursos se entrecruzam em efeitos que não podemos dimensionar. O certo é que, nesse enredo, nosso enredo, o enredo agora do ano de 2021, todos têm voz e são capazes de polemizá-lo, ainda que potencialmente. A possibilidade de falar, compartilhar, retuitar, repostar e a sensação de estar, sem precisar de permissão específica ou mesmo de provocações, como, por exemplo, as que direcionamos ao Poder Judiciário, fundem público e privado. Falar e estar são os comportamentos ativos e inclusivos que trazem a sensação de pertencer ou de se aperceber em determinado espaço ou locus. Esse novo universo da comunicação virtual permite uma diversidade de relações, inclusive no mundo do trabalho, e escancara a precariedade das condições de trabalho, como no caso dos entregadores de aplicativo, sob a pretensa narrativa de se tornarem empreendedores de si mesmos. Trabalhadores, principalmente do setor de serviços, vivenciam relações trabalhistas sem proteção mínima, exigida no conceito do que é um trabalho digno. E a discussão em torno disso aponta, sim, para questões importantes, como a organicidade do movimento grevista, a viralização de suas pautas, a articulação política dos seus sujeitos e o apoio popular recebido diante da viralização. As pessoas que gritaram pelo Facebook ou Twitter nas manifestações de junho de 2013 poderiam estar, em verdade, defendendo seu próprio lugar de fala, o seu pertencer, a identidade e informação e compartilhada nesse locus público digital. Entre a melancolia paralisante presente nas distopias e o que elas podem nos ensinar, como no nosso conto Verde, publicado em 60 e anunciador de condições vívidas décadas depois, está a percepção de que a rua é a rede, a ágora virtual, o agora. E a pergunta que remanesce, meus caríssimos e caríssimas do Gepeto, é: como estamos ocupando esse espaço? Estamos sendo teleguiados de alguma forma ou estamos a perceber, no verde do Rio Tejo, a utopia pulsante que faz de nós sujeitos de direitos? Fico por aqui. Agradeço imensamente, pessoal, a paciência. Peço desculpas se me alonguei demais. Ô, professor, você já vai embora? Não, e fico à disposição para quaisquer intervenções.
Ah, bom, porque você falou, eu falei, vixe, vai. Já. Mas. O cabeça está falando, mas o áudio tá desligado. Problemas do EAD, né? Professora do céu, fiz várias anotações. Eu estudo Habermas, assim, não é o filósofo, né, o teórico que eu adoto, mas eu perpasso por ele junto com uma outra amiga que também estuda Habermas. Ela sim estuda Habermas, mas todas as suas colocações, e quando você falou sobre o panóptico lá do Foucault, me veio à tona um estudo que a gente fez que eu achei sensacional, né? E eu acho que ele concilia muito bem com o que você falou, e eu tô assim, embasbacada, né? Sobre essa questão do espaço público e sobre essa questão das redes, me vem esse questionamento se há de fato assim uma evolução do direito ou se há na verdade uma manipulação do direito, né? Quando a gente adentra essa temática, né, a rede em si, a questão mais tecnológica dentro do direito, a gente sempre olha com uma desconfiança, né? Falar, mas vai perder a humanização, vai acabar sendo muito mecânico. Ou, por outro lado, a gente acaba falando assim, não, isso vai ser muito bom, porque vai ter uma agilidade maior, uma aderência maior. E eu acho que essa associação, né, com o Habermas e com a distopia ficou sensacional. Eu tô assim, tô bem feliz de ter ouvido isso, né? Que a gente estuda, mas a gente quer encontrar outras pessoas que estudem e confirmem aquilo que a gente está estudando, né? E eu anotei várias coisas aqui, e aí eu gostaria de fazer uma perguntinha para esclarecer um pouco melhor, né? Porque a cabeça fica trabalhando a mil. E é sobre essa questão da rede e da sociedade, né? Se esse paradoxo entre o direito ser realmente eficaz e ele se perfazer dentro da tecnologia vai realmente, de fato, ser efetivo, se não perde mesmo essa humanização e se a literatura ela pode desempenhar, né, um papel dentro dessa tecnologia. Será que dá para fazer uma associação com o espaço público digital, né, o direito e a literatura? Será que a gente consegue fazer essa conexão, né? Praticamente uma tese, mas será que é possível? E aí eu fico com esse questionamento, assim, essa conexão é possível, né? Se é possível, como que a gente faz? A gente anseia por isso, ainda mais nesses tempos tecnológicos. É isso. Gabriel, agradeço a sua pergunta. E é uma pergunta que põe em xeque primeiro uma questão. Quando a gente fala de um direito ao Estado na rua de uma maneira geral, e nessa aplicação mais específica que passo da metáfora, que é o direito ao Estado na rede, a gente se contrapõe à ideia do direito institucional. Alguns professores vão ponderar, a exemplo do meu professor Douglas Pinheiro, que inclusive já me questionou isso. Mas, Liliane, o direito ao Estado na rede não é institucional, se não é institucional, não é o direito. E o que eu venho percebendo todos os dias é que a institucionalidade, o processo legislativo, as discussões judiciais que envolvem a instituição de uma lei, elas pertencem a uma temporalidade distinta do que o que nós vivenciamos nas redes. E o que eu tenho percebendo há algum tempo, e isso se tornou muito gritante com a campanha do presidente Jair Bolsonaro, é que é uma temporalidade que jamais poderá acompanhar. O tempo da instituição, o tempo de produzir uma linguagem de violência, porque o direito produz uma linguagem de violência, não é o tempo da comunicação espontânea. E todas as vezes, Gabi, que eu encontro posicionamentos resistentes quanto ao que podemos mobilizar enquanto a sociedade, enquanto um grupo de estudo que são vocês de EPETO no Instagram, por exemplo, eu sinto que eu estou dentro da distopia. Eu sinto que eu sou um personagem que não acredita. Eu sinto que eu sou aquela que já não enxerga a utopia no Rio Tejo. Hoje, quando eu decidi falar de literatura distópica, eu tenho certeza que para muitos de vocês eu passei a imagem de que queria fazer associações, de que talvez as redes seriam a distopia. Quando, na verdade, a minha proposta é que a gente reflita que a literatura e as distopias se tornaram um gênero muito forte a partir dos anos 20. Está em George Orwell, está na Revolução dos Bichos, está em Fahrenheit 451,
A produção distópica está nos alertando o tempo inteiro sobre a importância de termos posturas mais ativas e corajosas. Olhamos para a rede com desconfiança porque não é um espaço institucional. E sem a linguagem do dever ser, a gente não se sente seguro. Mas há algo pulsando nesse meio de produção, nessa forma de se comunicar. Precisamos estar mais atentos. Sobre a literatura e o papel que ela teria de desempenhar, de ser um agente mobilizador, é muito triste, porque eu sou uma leitora compulsiva, eu trabalho com direito e literatura, mas o que a literatura pode nos proporcionar é a riqueza da reflexão teórica, é a ampliação das discussões que estão em pauta. A literatura não vai nos salvar, a literatura não será capaz de despertar em nós sentimentos diferenciados, senão de fazer reflexões ampliadas como estamos fazendo agora. Não é dela. A linguagem literária não é uma linguagem que produz violência. E não pode ser, porque senão ela vai pertencer a um tempo e a um espaço muito limitado. Mas ela nos possibilita isso aqui. Então, Gabi, a minha convocação... Eu sei que eu sou otimista. Eu sou otimista. Eu tenho 32 anos e eu me comporto como alguém utópico que viveu os anos 80 e está usando uma faixa na cabeça com 67. Eu sou assim. Mas é que eu tenho medo de ser um personagem de uma distopia. De não perceber as possibilidades que estão diante de nós. Eu acho assim que essa necessidade de otimismo, ainda mais quando a gente se estuda o direito, né, e o direito e a literatura, né, se tornam assim muito necessários, se torna assim praticamente imprescindível, né? Uma vez que se a gente é pessimista igual o Guilherme, ele orienta muito os meus trabalhos, né? Já virou meu orientador. Ele me vem com Nietzsche e com o pessimismo, e com o mundo acabando, e ele falou assim, não, mas você tem que ser um pouco mais cética em relação ao mundo, né? Assim, a gente faz essa brincadeira, mas querendo ou não, se a gente não vem com essa ideia de otimismo perante os meios tecnológicos, perante os meios, enfim, de atualização das pessoas, a gente acaba se afundando nas nossas próprias teorias, né? A gente acaba criando e criando teorias, mas não aplicando e não as utilizando. Então, assim, é muito interessante como a distopia, ela pode mover na gente essa sensação de que reversa, de desamparo, de que a gente não pode ser um personagem distópico, né? E eu achei isso muito interessante, né? E tema para um trabalho em si, né? Mas muito bom mesmo. Eu estou aqui maquinando ainda, processando todas essas informações. Mas, enfim, muito bom. Eu tenho o meu orientador, José Geraldo, quando eu faço participações, né, nas disciplinas do doutorado, mesmo já tendo concluído, ele faz a pergunta, Liliane, qual catálogo você trouxe para a gente hoje? Eu tenho um estilo de pensar caótico. Eu tenho um estilo de pensar caótico, de me expressar. Então, né, às vezes são muitos pontos que demandam essa maturação, até para que a gente pense como se posicionar sobre eles. Professor, eu queria fazer ficou uma dúvida assim na minha cabeça que essa mudança de forma de compartilhar informações, ela já aconteceu tipo várias vezes durante a história da humanidade de formas diferentes, né, em escalas diferentes, né? Quando a primeira grande mudança foi quando a criação da imprensa, né, e aí uma das consequências da criação da imprensa foi a reforma reforma da Igreja Católica, né, que você tem as 95 teses do Martinho Lutero, e aí ele consegue disseminar as ideias dele com muita facilidade por causa da imprensa, né, e aí você muda o cristianismo de uma forma... você muda o cristianismo para sempre, e aí depois você tem o telégrafo, que também ajudou na segunda revolução industrial, e também na comunicação durante a Primeira Guerra Mundial. E aí as ditaduras... O professor, tá vazando áudio. Tá vazando áudio aí. Obrigado. E aí, nos anos 20, 30, 40, você tem as ditaduras lá da Europa,
que se beneficiaram do rádio para disseminar suas ideias, né? E também foi usada pelas democracias liberais, né? Você tem aquele discurso do Winston Churchill que falando que eles lutariam nas praias, nos campos, nas ruas, nunca se renderiam, tal, que também mudou a moral da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. E aí depois você tem a TV, né, que ajuda na disseminação das ideias das ditaduras socialistas, e também ajuda a mudar a opinião pública da Guerra do Vietnã, das questões das guerras da Palestina, Israel. A TV ajuda em tudo isso, né, a mudar a forma como as pessoas viam essas questões. E hoje a gente está vivendo uma nova reviravolta nessa forma de compartilhar informações, né, que é a internet e as redes sociais, que já causou efeito já, né? A Primavera Árabe já é um efeito bem latente do poder das redes sociais, e agora a ascensão da extrema-direita, né? Dessa nova extrema-direita aí do século XXI. E assim, nessa nova mudança que a gente tem agora de compartilhamento de informação e tudo mais, existe alguma diferença? Tipo, ela é mais incrível ou mais especial do que as outras, sabe? Porque se você faz essa leitura da história, é algo que tipo, acontece, entendeu? É que a gente olha, como a gente está vivendo esse momento, para a gente é do caramba, é diferente, né? Mas eu não consigo ver se existe uma diferença entre essa nova, essas inovações, essa mudança na forma de compartilhar informações das outras que tiveram no passado, entendeu? Não sei se existe algo especial nessa. Será que existe? Algo peculiar, sabe? Para além do aspecto da superação da forma de comunicação passiva, o que já é um fator que diferencia demais o Twitter, o Facebook e as redes sociais atuais das antigas, para além desse requisito que eu bati bastante aqui na apresentação, de uma superação, de uma imposição unilateral dos meios de comunicação, e quando eu digo isso é porque se a Rede Globo publica, se a Rede Globo leva lá, por exemplo, uma reportagem de comentário duvidoso, isso vai ser retuitado diversas vezes criticando. Isso pode levar com que a emissora, por exemplo, emita um pronunciamento pedindo desculpa. Para citar o básico. E o que eu percebo nessa nova forma de se comunicar, que eu sequer acho o máximo, viu, Felipe? Eu não acho o máximo, não. Eu vejo assim com uma certa preocupação. É que o que hoje nós podemos mobilizar é muito maior. Hoje, e eu vou citar um aspecto sociológico, permita-me, não puramente jurídico. Hoje, o que as redes sociais proporcionam e que já altera muito o cenário político e as celebridades e pessoas que emergem dele, é que nós nos tornamos desconfiados. As novas gerações que já aprenderam a se comunicar através dessas redes, talvez nem sejamos nós nessa sala, são gerações sem ídolo. São gerações que veem os erros e apontam os erros. A professora Lilia Schwartz, olha você, uma grande historiadora, professora da USP, talvez ela tenha escrito algumas das nossas melhores obras sobre a história do Brasil. Pesquisadora sensível. Ela tem uma conta no Instagram com 350 mil pessoas. Ela publicou uma reportagem fazendo uma resenha de um clipe da cantora Beyoncé. É um clipe, eu não vou arriscar cantar, mas é um clipe que fala sobre a quebra do colonialismo, sobre a emancipação do povo américo-africano. E nesse clipe, Beyoncé usa roupas com estampa animal. E Lilian Schwartz faz uma crítica a Beyoncé, porque na tentativa de criticar, ela estaria reforçando o estereótipo. Ela faz essa crítica. A conta de Lilian Schwartz quase foi derrubada. A célebre pesquisadora, e ela de fato o é, ela foi a público. Ela emitiu um comunicado oficial publicado
no Diário de São Paulo. Ela publicou um comunicado oficial, inclusive na editora de seu marido, a Companhia das Letras. E isso foi possível porque a mobilização hoje é ativa. A mobilização é ativa. É impressionante, Felipe, observar um Instagram hoje, e eu lhe pedi licença para falar de aspectos mais sociológicos do que estritamente jurídicos. Abrir o Instagram hoje e perceber a quantidade de pessoas pretas, de pessoas negras que estão utilizando os seus cabelos Black Power é algo incomparável com 3 anos atrás. As redes sociais têm um efeito contagiante, porque a gente só constrói a nossa identidade a partir de comportamentos ativos e do que podemos dizer. Mas, Liliane, o que eu posso dizer numa rede vai ter um alcance ínfimo. Mas é você que decidiu talvez ter uma vida mais privada. E nós podemos optar pela configuração de rede privada. Mas os perfis públicos estão sendo questionados. Todos eles. E isso tem levado a resultados, sim, numa temporalidade muito mais célere do que o tempo institucional do direito pode promover. Porque se todos os dias nós tivermos que pensar uma lei para dar conta das tipologias criminais que podem ocorrer no ambiente virtual, é diferente. É por isso que é diferente. Estamos mais expostos. Hoje em dia, talvez, Felipe, talvez, são comparações que a gente não consegue fazer, mas talvez há 10 anos Lilia Schwartz fosse ovacionada. Talvez há 10 anos ela publicasse para pessoas com privilégios acadêmicos, assim como ela, que os tem, não por culpa dela, tá? Quando eu falo privilégio, eu falo da questão social, institucional. Talvez ela tivesse publicado para seus próprios pares e tivesse sido elogiada. Mas sabe uma menina que pode estar agora passeando por Paraisópolis? A notícia chegou até ela e ela foi no perfil da própria professora Lilia Schwartz. E ela escreveu a crítica. E ela mobilizou o social. Foi muito importante e Lilia, ela assumiu um reconhecimento belíssimo diante dessa história. E assistam, William Vac, vocês acham que o William Vac teria sido demitido da Rede Globo? Que, aliás, eu não sei por que ele voltou. Mas o William Vac teria sido demitido com aquela história patética sobre dizer isso é coisa de Clayton? Vocês sabem que ele disse isso, né? Então, eu acho que nesse sentido eu entendi, né? As pessoas estão... A diferencial é isso, né? As pessoas estão muito mais expostas, né? Você pode cansar elas muito mais fácil, né? Entendi. Acho que realmente é uma peculiaridade do nosso tempo, realmente. É uma peculiaridade? Gente, e aqui, né, me permitam realmente terminar de sair do direito. Hoje, personalidades como Michael Jordan e Ayrton Senna não seriam ídolos. Não seriam. Jordan teve comportamentos sexistas, comportamentos machistas, né? E não é que ele não seja um jogador digno de muita admiração, não é que o que ele tenha feito pelo basquete não seja revolucionário em termos de esporte, mas não ídolo. Não uma imagem que nos é imposta e construída através de um discurso midiático e patrocinadores promovendo isso. Né? Então, eu já ouvi, tem gente que fica triste, não temos mais heróis, não temos mais ídolos, mas será que precisamos deles? Será que o enfrentamento mais orgânico e natural das situações, das pessoas, das instituições, não vai fazer com que tenhamos uma identidade coletiva mais plural? Estabelecer padrões não nos levou a lugar algum ao longo da história. E eu acho que as redes sociais, para a gente começar a falar o mínimo, elas vieram expor esse aspecto. Quando você fala de sociologia, professora, eu me remeto muito ao Bourdieu, e ele fala assim que tudo é uma construção social, né? E quando a gente fala das redes, eu acho que essa construção massiva, né, de pessoas se expondo, tem todos os pontos negativos, claro, né? A gente tem que bater muito nessas questões dos pontos negativos, né? Mas eu acho assim que as questões positivas também têm que ser ressaltadas, né? E aí, esse efeito bola de neve, por exemplo, da publicação da Lilia, ou de outros pensadores, eles tomam proporções de atingir pessoas que, por exemplo, estariam fora do meio acadêmico. E isso também é muito importante, né?
A gente fala que, por exemplo, o trabalho do IGP, do Instagram, de divulgar um livro, assim, né, é um trabalho de formiguinha, vai atingir 1, 2 pessoas, mas que seja, né, que atinja e que atice uma curiosidade em si, né, então é muito importante falar dessas temáticas, é muito importante, eu acho, que a gente ir nessa esfera pública digital e clamar não só pela democracia, mas por outras coisas também, né, perdão pelo cachorro, é o EAD, gente. Mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre esses estudos e como que o estudo na rede é necessário, né? Dá realmente uma mensagem de esperança, né? Demonstra um campo verde para a gente, né? A gente consegue enxergar um verde, mas é basicamente isso. Eu acho que a gente precisa, além das críticas, claro, a gente precisa pontuar as positividades que isso pode trazer. E com as desconfianças, claro. Mas, enfim, acho que isso é muito necessário, né? Tudo é uma construção. E sendo uma construção, a gente pode construir melhor e melhor. Vai que é tua, João. Antes de ouvir o João, é exatamente isso, Gabi. Então, por muito pouco, gente, às vezes por muito pouco, mas nas redes sociais é assim. Não sei para que publicar isso, ninguém vai ler, né? Ou então, assim, deixa, fulano é isso só nas redes sociais. Então, a reflexão que eu trago aqui para vocês, talvez ela tenha uma intenção até mais simplória do que esteja parecendo, mas é uma reflexão no sentido de que eu acho que ainda não olhamos esse espaço da maneira como devemos. Ele não é ingênuo. Então, quando eu trago 2 exemplos de uma mobilização mínima, mas que já surtiu algum efeito das greves dos entregadores, em contraponto a uma eleição presidencial, pessoal. É um presidente que se elege através dos mecanismos das redes sociais. A gente viu isso acontecer, a gente deixou escapar pelas mãos. Porque é um padrão de socialização. Se a gente não compreende isso, como vamos alcançar o direito? Desde quando separamos o social do direito? Desde quando o institucional é capaz de usurpar o direito dessa condição? Então é algo nesse sentido. Fala, João. Um minuto, professora, e minhas cachorras começaram a latir no momento também, porque é aquela questão do EAD. Bom, primeiro, seria uma falta de educação minha não agradecer pela belíssima exposição e ter disponibilizado esse tempo para conversar conosco, né? Eu tenho uma dúvida que, na verdade, são duas, mas eu acho melhor fazer a primeira, primeiro, depois conversar. Assim, haja vista a história falaciosa das codificações que remetem todo esse processo de direito muito para trás do que realmente ele é constituído como no modo de produção ao qual vivemos hoje, o direito surgido ali a partir das revoluções burguesas de 1700 e tralalá, onde esse direito pode atravessar o dever ser, né? E quase essa categoria que figura ambos a superestrutura e a infraestrutura da sociabilidade, das regras de sociabilidade capitalista, e onde esse para além do direito, que não é a instituição, não se confunde com a moral, e também um outro elemento superestrutural. O áudio está desligado. O microfone está desligado, professora. João, vamos citar um exemplo. Vocês se lembram de um acidente envolvendo um Boeing 737 que caiu no território indígena? Estava me engano, em 2014. Atingiu o povo indígena Membaporé. Diversos pesquisadores, né, antropólogos sobretudo, já lidavam com pesquisas, né, com o povo Membaporé. E é um povo que tinha um regramento próprio que não é o nosso. Não é o nosso. E daí, quando esse avião caiu, o derramamento de sangue ocasionado pelo acidente gera para esse povo uma espécie de área proibida. O derramamento de sangue dentro do território faz com que a área, não só do derramamento em si, mas toda a área que a circunda, se torne uma área
Perdoe pela ausência do vocabulário preciso, mas uma área onde não se pode mais produzir, onde não se pode mais pisar. Isso faz parte do regramento interno. Uma área de luto, seria algo assim. Porque luto já é um vocabulário nosso, mais exato, se aproxima muito dessa ideia, e onde nada mais poderia frutificar ali naquela região. Tratou-se de uma área relativamente grande. Então, quando a Gol foi negociar os danos ocasionados ao povo Baporé, se pagou pelo dano moral, o juiz fixou o dano moral, pelo dano físico, pelo dano em si, né, considerando assim os hectares que foram destruídos, a plantação que havia em torno da área, mas através da oitiva e da disputa de sentidos de um direito que surge para além do nosso direito, de um direito achado na rua e que trouxe também danos espirituais. Então, esse direito, que não é o direito codificado, esse direito insurgente, ele é um direito que pode acabar dialogando com os nossos. É um direito que pode se somar, né? E hoje, com a divulgação ampla em redes sociais, com exceção dos povos isolados, isso vem acontecendo, só para citar o exemplo indígena, só para citar o exemplo dos povos originários, isso tem chegado de maneira muito mais ampla. Acompanhamos agora através da defesa de Eloy Perina no STF. Vocês já viram quantas pessoas repostaram a questão da demarcação dos territórios indígenas? E que essa temporalidade que a gente quer impor a isso é nossa cultura colonial. Então, João, que as redes sociais são agentes mobilizadores para esses direitos, são. Isso foi uma parte da sua pergunta. Uma pergunta muito ampla, João. Não, a questão é acerca do direito em si, porque assim, a divisão dessas relações envolvendo, no caso, a cultura desses povos, né? Porque nada mais é que um chamado de direito, que como a senhora mesma havia falado de termos, é uma estrutura qual mais ampla na sociologia nós entendemos como cultura, costumes de um povo, né? Não só costumes, mas também o seu regulamento e a ordem que se dá na nossa realidade. Mas o que me preocupa é até onde nesse raciocínio se torna um mero discurso de moralidade, porque da mesma forma em que se dá aos índios um dano espiritual, ou se reposta muito as discussões sobre o que nos anos 60 os marxistas como Franz Fanon já chamavam de anticolonialismo, hoje se traz uma nova roupagem, um novo nome, dizendo que é uma outra coisa, mas no caso é um pensamento contra anti-imperialista e ante essas formas de dominação, se depara com a realidade que nós temos, por exemplo, de uma burguesia agrária no Brasil, em que o assassinato de indígenas e o desrespeito vai muito para além do alcance do judiciário, mesmo que para fora dos limites das normas. Então, aonde isso é apenas erigir mais um caractere de superestrutura, assim, colocar uma moralidade em que serve de forma representativa, minimamente representativa, e o quanto isso efetivo para a modificação da própria realidade, da própria materialidade, como disse a Gabi, porque o direito, e como a senhora mesmo disse, o direito não vai acompanhar, principalmente o institucionalizado, não vai acompanhar a realidade, mas a intenção é a mesma de acompanhá-lo, a intenção dos códigos são as mesmas que estão escritas ali, usando um pensador muito caro, o professor Guilherme, segundo o parágrafo 289 do Além do Bem e do Mal do Nietzsche, a palavra não pode ser uma máscara. A palavra do código, você se refere à palavra tanto a do código como a das pessoas que defendem moralidades e culturas. Dessa forma, não que não devam ser respeitadas, assim. Porque, na verdade, por exemplo, quando a gente fala desses direitos emergentes,
São direitos emergentes que representam travessias dentro do nosso próprio modo de pensar, da forma como produzimos conhecimento. Então, associar esses pleitos, como eu trouxe o exemplo, né, um exemplo é sempre bom, porque a gente vai ilustrando e consegue checar se estamos falando da mesma coisa. Como essa questão do exemplo dos danos espirituais do Mambocoré, na verdade, seria, na verdade, uma tentativa nossa de sobreposição de discurso. Uma tentativa de sobreposição de discurso. Então, assim, não é moral a partir do momento que o pleito Mambocoré consegue estabelecer com o próprio direito uma fronteira. A noção de espacialidade utilizada pelo professor Milton Santos, o geógrafo, é justamente essa no sentido de que, a partir do momento que nós vemos que estamos ultrapassando uma fronteira, que estamos lesando um costume, uma cultura, para utilizar as suas palavras, João, é porque, na verdade, não estamos respeitando espacialidades que podem ser tão instituintes como a nossa. Esse nosso conceito de moral ele ainda é arraigado de um fundo muito religioso, católico, de uma ideia construída aqui nos países ocidentais como um todo, no Brasil durante muito tempo, né? Então não é moral a partir do momento que essas fronteiras estão muito bem delimitadas. Muito bem delimitadas. Se a opção judicante, nesse caso do Mamporé, fosse nem analisar os danos espirituais, fosse desconsiderar, não sejamos ingênuos. A gente saberia que naquele momento estaríamos passando por cima de algo que vai além da nossa compreensão. E se vai além da nossa compreensão, não podemos sequer taxar como moral. A gente faz isso, João. Quando a gente não compreende algo, quando a gente discorda, quando nos incomoda, a gente diz que é moral. Que frase patética aquela história de não discutir religião, política e aspectos de moralidade como um todo. Né? O que é moral? Se eu consigo ver exatamente a fronteira que eu estou cruzando. O que é moral? Se eu desconsidero dentro de um direito cheio de práticas viciadas históricas. Isso não é um conceito moral. Não é um conceito moral. Mas eu gostei muito da sua pergunta. Eu lembrei de uma história que eu ouvi esses dias, que ficou famosa na internet aí, que é de um podcast que chama Paciente 63. Você já ouviu falar desse podcast? Alguém viu já esse? Paciente 63, tá? Do Spotify. É produção do Brasil. E nesse podcast ele apresenta uma distopia, que é tipo, professora, o áudio aí tá fazendo um barulho, eu não sei se o seu áudio. Obrigado. Aí, a distopia é assim: Paciente 63, tem no Spotify, é com o seu Jorge. Não. Ele apresenta uma história de distopia futurista, que a história é o seguinte: tem um cara que ele aparece numa rua pelado e diz que veio do futuro. E aí ele vai conversar com uma doutora lá, psicóloga, psiquiatra, sei lá. E aí, o futuro que ele diz que ele vem, que é 2062, uma coisa assim, ele diz que no futuro não existia mais tribunais, não existia juiz, não existia advogado, não existia nada disso. Que o futuro, as questões de lei, as questões de punições, elas eram feitas por um órgão criado por todo mundo dentro da internet, né? Todas as pessoas participavam do órgão, que era uma coisa, rede social, e chamava egrégora, né? A egrégora, que é o local de reunião dos judeus, né? Os rabinos judeus, eles se reuniam numa sala que chamava egrégora para discutir sobre a Torá. E aí, nesse órgão virtual chamado egrégora, as pessoas que participavam desse órgão, elas julgavam elas mesmas, entendeu? Então, o que você fazia na internet, o que você publicava, o que você compartilhava, você era julgado por esse órgão. E aí, o órgão ia dizer se você era
Se você era aceito, ou se você estava no meio termo, era um acinzentado, ou se você era cancelado, né? E se você é cancelado, você é retirado das redes sociais, da internet, e deixado de lado na sociedade, com ostracismo, assim, tá? E tudo isso via internet, via redes sociais, né? E tipo, a história ela tem essa pegada de pegar um conceito que tem hoje, tipo, essa cultura do cancelamento que virou uma pauta aí, e aí ela pega essa cultura de cancelamento que a gente tem hoje e extrapola ela lá no futuro, né? Tipo, exagera ela. E aí o que ele traz, a narrativa traz esse futuro, né? Em que existiria um órgão feito por todos para julgar todos, né? E aí você decide quem é cancelado, quem não é, né? Será que assim, não é um livro, não é um conto, não é nada, é um podcast, né? Que é uma mídia já bem moderna, né? Então será que já é um começo dessa coisa que a arte, a literatura tem, né? De começar a mostrar um pouco do que pode acontecer com a gente lá para frente? Será que essa história meio que tem plausibilidade, sabe? Será que alguém já está escancarando o nosso tempo presente distópico? É essa a sua pergunta, Felipe? Tá vendo? Será que estamos aqui papeando e falando sobre como aprender com a distopia publicada em 1960? E seu Jorge já estava veiculando uma história que está contando a nossa tragédia no futuro? O poder premonitório da literatura. Um poder verossimilhante. Um poder verossimilhante. O poder de fazer sentido aquilo que sempre pode ser. É possível, talvez. Eu estou aqui com medo e querendo antecipar os meus passos para não ser nós mesmos, não ser eu mesma um personagem da distopia, mas talvez isso já esteja acontecendo. Eu preciso ouvir esse episódio. Urgente, me comprometo inclusive a enviar comentários para vocês, mas eu fiquei verdadeiramente curiosa. E quem são os sujeitos? Quem são os sujeitos que promovem a cultura do cancelamento? Chama Paciente 63, só tem no Spotify, hein? Não tem outra plataforma, só no Spotify. Eu escrevi corretamente? É em português mesmo, é desse jeito, Paciente 63. É que você fala ligeirinho. Ah, não, mas é 63. E assim, a história ela também perpassa várias outras questões quando ele narra esse futuro distópico, né? Passa por outras questões, mas eu queria focar nessa porque é o tema que a gente queria abordar aqui. E é um exemplo, né, narrativo muito interessante, né? Que pode fazer a gente pensar um pouco, né, sobre para onde a gente está indo com essa internet, né? Bem interessante. Eu fiz umas anotações para compartilhar com vocês hoje, claro. Como eu disse a vocês, foi uma reflexão original, no sentido assim de eu ainda não ter falado sobre esse tema. E talvez ouvir isso que você está me indicando me faça complementar, né? Me faça mexer aqui nos meus rabiscos e pensar até num texto, em algo mais estruturado. Gostei. Mas eu realmente não tenho como responder a sua pergunta. Essa eu não tenho. Da sua pergunta eu tenho medo. Não, a história ela tem ela dá essa sensação mesmo de crise existencial. É uma série muito psicológica e ela é muito interessante, Felipe, ter citado, porque ela se encaixa bastante aqui com o tema do grupo, porque o que acontece ela além de falar sobre essa questão futurista, né, do que ocorre, né, lá na frente, né, de onde o paciente 63 vem, ela ao mesmo tempo faz as conexões com o dia atual, né? Então ela vai e ela volta e ela brinca muito com o existencial, porque é um papo entre uma psicóloga, né, uma terapeuta, e o paciente, né?
ele tá num hospício, né? Alguma coisa assim. E eles fazem esse questionamento, então é muito interessante. O Gabi, vamos encerrar. Vamos encerrar que a gente está chegando no nosso horário, o João também precisa ir embora. É verdade, a gente tá Quer tirar foto? Quer tirar foto, professor? Seria legal. Vocês conseguem? Eu consigo tirar um print aqui. Vou tirar. Então, o Felipe e a Anne, se quiserem, se puderem. Não, o Felipe aí é um outro perfil meu que eu só coloco para controlar a entrada e saída de pessoas, porque aí fica mais fácil de evitar os haters. Entendeu? Entendi. Aninha, mas se você estiver aí na escuta... Ele é o nosso grande irmão, professora. Mas eu vou parar e encerrar aqui a gravação, que acho que acabou. Acabou, gente. Tchau. Finalizado.